Eu desejo muito que vocês tenham estudado a respeito das primeiras leis, bem como tenham estudado a respeito de todos os outros temas complementares que nós abordamos até agora. É fundamental que vocês leiam conteúdos paralelos a respeito, por exemplo, de energia, de pensamento, como funciona o nosso psiquismo. Tenham conhecido um pouquinho a mais sobre a história da apometria através dos livros do Dr. José Lacerda, Dr. Vitor Ronaldo, que nós indicamos na semana passada, no módulo 4. Livros que tratam sobre os corpos espirituais, corpo energético, perispírito, corpos mentais, corpo átmico e búdico, chakras, as cores que nós abordaremos daqui a pouquinho, para que com todo esse material complementar a gente entenda o que acontece dentro de um trabalho apométrico. Nós, através dos estudos, colaboramos demais com os amigos espirituais na fomentação do trabalho, na fomentação do estudo para o grupo, e podemos alinhar assim esses conhecimentos com o conhecimento dos amigos espirituais para que a gente possa tratar casos cada vez mais graves ou mais complexos, melhorando a vida do nosso assistido, melhorando as nossas vidas. Então, como o atendimento é muito dinâmico, é preciso que a gente tenha as leis na cabeça para entender como a coisa acontece. Nem todas as leis são aplicadas em um atendimento, pelo contrário, como são os amigos espirituais, os coordenadores, que nos ditam o trabalho, não há necessidade da aplicação de algumas leis, dependendo do caso. Cada caso é um caso. Às vezes nós aplicamos 4, 5 leis, às vezes nós aplicamos 3, em outros casos, leis diversas. Então, muitas vezes, a gente não aplica leis que a gente vai ver que são um pouquinho mais complexas, a título de tratamento de desobsessão. Isso depende muito da formatação do grupo, da capacidade de entendimento do grupo de apometria. Por isso, sempre o chamado, quanto mais a gente estuda, se prepara, mais a espiritualidade confia na gente e traz atendimentos que nos incitem a aplicar aquilo que a gente estudou. Isso é fato, é fundamental. Acontecia muito no grupo em que eu trabalho, a gente às vezes ficar num padrão de atendimento, tratando mais da limpeza dos corpos espirituais, realinhamento de chakras, uma palestra com um assistido mais tranquila, porque o grupo não tinha estudado tanto, não estava tão preparado para atender casos mais complexos, de desobsessão, de encaminhamento de magos negros, por exemplo, de retirada de aparelhos parasitas. Então é de fundamental importância que a gente estude sempre. Acalmem os vossos corações, a gente aos pouquinhos vai juntando as pedras do quebra-cabeça e a gente vai falar das leis, de como se forma um grupo de atendimento, quais os requisitos básicos para que esse grupo atenda as pessoas, auxiliando assim a espiritualidade e a humanidade. Vamos fazer uma pequena revisão, meus amigos, das primeiras leis abordadas até agora. Da primeira à 7ª lei, para que a gente recapitule e fique mais firme para dar sequência ao nosso aprendizado. Revisão das leis. A primeira lei, eu já vou deixar todas aqui acessíveis para a gente. A primeira lei é a principal lei da apometria, a lei do desdobramento espiritual. É a lei que, formatada pelo Dr. José Lacerda, nos esclarece que a partir do momento que a gente desdobra, se desacopla do nosso corpo físico, a gente tem acesso imediato ao plano astral, acesso imediato aos amigos da espiritualidade, estando no mesmo cenário, visualizando o cenário do assistido, que também é desdobrado no atendimento, e a gente consegue visualizar quais são as condições, o que é possível fazer a respeito daquele tratamento. Então a primeira lei fala do desdobramento, nós nos afastamos um pouquinho do nosso corpo físico, com características específicas, a gente viu isso, alguns sintomas, quais são os corpos que desdobram,
corpo de energia, o corpo astral, o perispírito, o corpo mental inferior e até mental superior. São os 4 corpos do quaternário inferior, basicamente, que nós trabalhamos, com os quais nós trabalhamos na apometria. E assim a gente tem acesso ao plano astral imediatamente. Esse é o diferencial do trabalho apométrico. Em geral, num centro espírita ou num terreiro de umbanda, é a espiritualidade que tem que baixar o seu padrão vibratório, fazer o descenso energético para que tenha maior facilidade de acesso a gente. Agora não, a gente tem essa postura proativa e ativa de acessar o plano astral. Daí também a necessidade de inúmeros cuidados, falamos a respeito de alguns deles e vamos continuar falando, isso diz respeito à nossa ética do trabalho. A segunda lei é a lei do acoplamento físico, ou seja, se nós desdobramos, nós temos que retornar ao nosso casulinho, ao nosso corpo físico. E é imprescindível que esse comando seja dado, que a gente, através da vontade, tanto desdobre quanto retorne ao corpo físico para evitar alguns acometimentos físicos, algum mal-estar, algumas sensações que são desagradáveis de ficar em transe, ficar aéreo. Por isso, a segunda lei trata do acoplamento físico. Eu brinco sempre, já brinquei, a gente volta do mesmo jeito que saiu, falando de uma leitura simples dessas leis. Desdobrou, foi, voltou, reacoplado. Nenhum médium trabalhador pode sair de um atendimento de apometria sem estar devidamente reacoplado. Assim como o assistido não pode sair do tratamento sem que os seus corpos estejam todos reacoplados, para que não haja mal-estar. Obviamente o corpo físico funciona como um ímã, ainda que a gente não tenha reacoplado corretamente, ou porque a gente ficou pensando ainda no tratamento, ou porque ficou pensando nas consequências do tratamento, isso acontece muito rapidamente, é muito comum, a gente não se atenta ao comando do dirigente de voltar, não fica o pensamento. Então, para um trabalhador neófito, um novo trabalhador, isso pode acontecer, mas a gente fica atento que é para reacoplar devidamente. A terceira lei é a lei de ação à distância pelo espírito desdobrado. Simplesmente, quando o espírito do médium está desdobrado, os corpos astrais estão desdobrados, o médium tem mais facilidade de transitar pelo plano astral, pelo plano físico, com mais facilidade. Então, se for preciso ir à residência de um assistido, ir a um hospital, se for preciso a condução pelos amigos espirituais a planos mais densos, o médium ou os médiuns em conjunto são encaminhados a estes locais, visando sempre o auxílio e a ajuda para tratamento. Então, uma lei simples. Quando a gente está desdobrado, a gente tem maior facilidade de movimentação, de mobilidade. E assim, nós conseguimos ir a locais que precisam de auxílio, em que nós podemos auxiliar e servimos de instrumentos diretos de ajuda à espiritualidade. A quarta lei da apometria diz respeito à formação dos campos de força. Eu adoro falar sobre isso, já comentei, e é uma lei imprescindível no nosso trabalho. Com o poder do pensamento, a força da vontade, nós formamos campos de força, sejam eles da forma que tiver que ser, ou uma forma decidida pelo grupo, uma pirâmide, um triângulo, um cone, uma esfera, uma bola, um quadrado. A importância da formação do campo de força não está diretamente ligada à forma. A qualidade, a força, a duração está ligada diretamente à nossa vontade e ao nosso pensamento. E a força do coletivo que sustenta com muito mais força, por muito mais tempo, essas proteções. Então, uma casa que vai trabalhar com apometria precisa proteger-se. Todo trabalhador precisa se proteger. O dirigente comanda a proteção da casa, da limpeza, dos trabalhadores e dos assistidos. Por quê?
o assédio dos espíritos inferiores, dos magos negros, de seus mandados, é fortíssimo. Nós sofremos assédio diariamente no nosso trabalho de apometria. Uma pessoa não sustenta a proteção da casa, do trabalho, sozinha. Pelo contrário, corre vários riscos se fizer isso sozinho. Então, a unicidade do grupo é fundamental, principalmente na formação dos campos de força. Eu já comentei que quando a gente inicia o nosso trabalho, nós passamos de meia hora a 40 minutos, inicialmente, só protegendo o ambiente, protegendo as pessoas, limpando, tirando energias, formas de pensamento, pedindo auxílio das vibrações cósmicas, de todos os falangeiros, dos orientadores do trabalho da noite, para que a gente possa trabalhar num ambiente equilibrado e protegido. E enquanto a gente trabalha, os protetores espirituais seguram dezenas e às vezes até centenas de espíritos que percebem a luz do trabalho e que se juntam na porta da casa, nos arredores, procurando auxílio. Obviamente o auxílio não é negado, é de responsabilidade, principalmente dos trabalhadores espirituais, recolherem esses irmãos que pedem ajuda. Ninguém é deixado a Deus dará. A gente não gostaria de ser deixado a Deus dará em desespero, não é mesmo? Então, meus amigos, vejam só, esta é a quarta lei, mas é a primeira lei utilizada por nós no trabalho de apometria. Se a gente pega o exemplo de um centro espírita, há um preparo incrível para equilíbrio das energias, para proteção, seja através da leitura do Evangelho, de outras leituras edificantes, de música, mas há um preparo, é preciso que haja isso. No terreiro de Umbanda, passa-se horas também fazendo a proteção, firmando os pontos riscados, equilibrando o congá, o bongá, acendendo velas, são pontos de fixação de energia para a proteção de todo mundo, dos médiuns, inclusive dos trabalhadores e dos assistidos, de tantas e tantas almas e espíritos e irmãos encarnados que vão lá. É extremamente importante que a gente proteja o ambiente de trabalho. E esta quarta lei é aplicada por nós de cara. Não tentem fazer isso sozinho no trabalho de apometria. Eu peço a vocês. Aos pouquinhos o grupo, mesmo um grupo iniciante, vai percebendo a necessidade do firmar dessa energia de proteção. E cada vez mais unido, mais forte, isso leva tempo. O grupo vai firmando essa proteção, os trabalhadores espirituais já se conectam imediatamente, já firmam o poder de contenção e o trabalho tende a correr com muito mais facilidade, equilíbrio e segurança para todos. Mais uma vez, não importa o tipo de proteção. A gente pode imaginar uma rede sendo jogada na casa para proteger, a gente pode inventar formas, mas o importante é manter o pensamento seguro na sua vontade de que o ambiente está protegido. Utilizando recursos da natureza, água do mar, água da chuva, de cachoeira, utilizando os elementos, as plantas, as ervas, utilizando sal grosso, tudo que protege, limpa. Isso é nosso, não é exclusividade de nenhuma outra filosofia, doutrina, é a força da Mãe Natureza, a energia da Terra, que nos protege e equilibra. Tanto que todos os estudiosos dizem que é fundamental que a gente pise descalço na Terra, porque a Terra, a energia da natureza, absorve a nossa energia negativa e transmuta essa energia no solo, assim como o mar. Então nós, no processo de limpeza, de proteção, no nosso trabalho a gente usa muito as forças da natureza e a gente vai falar sobre isso. A quinta lei diz respeito à revitalização dos médiuns, simples assim. Nós comentamos que no trabalho de apometria, os médiuns sofrem muito desgaste de energia. Isso é fato, isso é real. Eu conheço muitos trabalhadores, excelentes médiuns, que têm atividades paralelas, que não trabalham
com a apometria, não trabalham na apometria atendendo as pessoas. São dirigentes de grupo, são orientadores, mas não trabalham no dia a dia. Isso é uma opção sem julgamento, muito pelo contrário, mas a gente que trabalha com apometria deve inclusive recorrer à natureza, a fontes de meditação para que a gente se refaça. Mas há este recurso de que o grupo consegue, através de um passe coletivo ou através de um trabalhador que está melhor, doar energia, ectoplasma para aquele trabalhador que teve uma exaustão energética mais forte. Isso é muito comum. E é preciso sempre que o trabalhador sinalize: eu não fiquei bem após esse assistido. Eu não fiquei bem com o trabalho geral. Me perdoe. Então é fundamental que o médium não saia do trabalho pior do que entrou. Isso não pode existir. Em geral a gente sai muito melhor. E é preciso haver esta revitalização. Isso é fato. Quem tem mais, doa para quem tem menos e equilibra. Quem tem menos, sorve de quem tem mais. Então, nos intervalos entre os atendimentos, o dirigente sempre pergunta: estão todos bem? Alguém necessitando de energia, de revitalização energética? E aí os trabalhadores sinalizam. Mesmo durante os atendimentos, os próprios trabalhadores podem sinalizar o atendimento acontecendo, os médiuns trabalhando: olha, eu não estou bem, houve um desgaste de energia. A gente congela o trabalho, para o trabalho e assiste o trabalhador. Não é um pensamento egoísta, mas o trabalhador é uma figura importantíssima. Então ele tem que ser o primeiro atendido, para que haja o equilíbrio do atendimento. Mesmo antes de um assistido entrar na sala, o trabalhador fala: eu não estou bem, não passei bem o dia, aconteceu isso, estou desvitalizado, estou desequilibrado. Primeiro atendemos o médium, o trabalhador. Questionamos, perguntamos se ele está apto a trabalhar depois da energização. Aí ele tem a orientação da espiritualidade, de ficar ou de se retirar para se refazer. E assim nós seguimos. Eu mesma, Ana, já fui retirada várias vezes do trabalho. Às vezes a gente acha que está bem, que consegue, mas não, a própria espiritualidade fala: opa, atende-se para isso. É mais importante que você resolva essa outra questão do que trabalhe hoje. Porque para a gente ajudar o outro, a gente precisa estar bem. Senão não faz muito sentido. Ah, Ana, mas poxa, é uma questão de caridade, de fraternidade ajudar o outro. É, com consciência e bom senso acima de tudo. Não adianta eu me desgastar, me doar ao outro e me anular, perder a minha identidade. Não adianta eu falar coisas para incentivar o outro, para elevá-lo, se eu faço tudo errado, faço tudo ao contrário, estou indo por água abaixo. Então a gente também precisa prestar atenção no nosso auto-equilíbrio, na nossa auto-manutenção energética. Então, revitalização dos médiuns é uma lei, com uma técnica que acontece dinamicamente também nos tratamentos da apometria. A sexta lei, meus amigos, diz respeito à condução de espírito desdobrado, de um trabalhador, de um médium desdobrado, de um assistido, aqui especificamente do paciente, para planos mais altos em hospitais do astral. Aqui fala assim planos mais altos, mas nós já vimos como é caracterizado o plano astral, em suas estratosferas de elevação vibracional. Então, quando a gente fala em planos mais altos, não necessariamente é o plano espiritual, mas possivelmente, se isso for de permissão do plano astral, dos espíritos e de acordo com o mérito do assistido, para planos mais sutis. Em geral, a gente permanece em hospitais do plano astral inferior, postos de atendimento e com algum mérito ou necessidade de estruturas um pouquinho mais sutis ainda dentro do plano astral. Então, quando um espírito, os corpos espirituais do assistido precisam ser encaminhados para hospitais do astral, isso acontece no atendimento. Para tratamentos mais específicos de cirurgias
astrais, no corpo energético ou até no perispírito, nós somos conduzidos a hospitais do astral, ou a cirurgia acontece no ambiente do nosso trabalho apométrico, na sala, na casa, mais uma vibração mais sutis. E quanto mais limpo ou mais limpos os corpos do assistido estiverem, e é aí que a gente entra diretamente, com mais facilidade estes corpos são tratados em hospitais do astral. Traçando um paralelo. Se eu chego toda suja de lama, ou por exemplo de sangue, num pronto-socorro na emergência do hospital, eu minimamente preciso ser limpa, higienizada, para seguir para o centro cirúrgico. Ainda que na correria, na pressa. Olha, tem que ir agora, mas essa limpeza energética e física precisa acontecer. Então nós trabalhadores, com a força do pensamento, com o uso das cores, com a limpeza dos chakras, nós limpamos todos os corpos espirituais. Limpamos, higienizamos, abrimos os chakras para que haja aumento da circulação da energia. Nós utilizamos os recursos da natureza para fazer toda essa limpeza, para que aí sim, nos hospitais, nos locais de socorro, as equipes possam continuar o tratamento do assistido, seja durante o período do atendimento, naquela noite, naquele dia, ou, se houver permissão, o assistido vai embora, vai para casa, os seus corpos espirituais continuam sendo tratados nos hospitais do astral. Então a gente auxilia limpando toda essa sujeira, tirando muitas vezes correntes, peias energéticas, amarrações com corda. Isso tem a ver com processos passados ou são só formas de pensamento? São só não, né? Mas são formas de pensamento que a gente cria, que vão tomando forma de correntes, de cordas, de casulo, que nos fazem caminhar de modo muito lento, fechado, não nos fazem perceber a vida. Isso tudo a gente cria com a força do nosso pensamento, sem se dar por isso. Então, meus amigos, a sexta lei. Os corpos espirituais ou o espírito é conduzido para hospitais do astral, mais limpos, para que haja maior ação do tratamento dos amigos espirituais. Isso quando houver merecimento do assistido, e não somos nós que determinamos isso, não é o dirigente, não é o grupo. Se for preciso, a espiritualidade encaminha. Se não for preciso, cabe a nós mantermos o padrão vibratório elevado, para mantermos os nossos corpos higienizados, limpos, com a vibração elevada, para que a gente se conecte com o nosso eu superior. E finalmente, até onde chegamos, a sétima lei vista até agora, que é simplesmente a ação dos espíritos desencarnados, os amigos socorristas, sobre os pacientes desdobrados. Simples assim, meus amigos, quando nós estamos desdobrados, nós obviamente encontramos os nossos amigos espirituais desencarnados, que moram no plano astral, que estão no plano astral e que nos auxiliam diretamente. A apometria é uma técnica extremamente universalista, agregando todos nós, seres humanos encarnados, ou espíritos que passaram por este corpo físico e que vão passar muitas vezes ainda. Médicos, enfermeiros, cientistas, psicólogos, psiquiatras, todas as linhas do Oriente, os hindus, os orientais, né, do Japão, os chineses, os árabes, os egípcios, toda a linha do Ocidente, todo o conhecimento que os irmãos trazem e que se agregam com o único benefício, a finalidade do benefício da ajuda e o trabalho realizado
em nome de Jesus. Mais uma vez, a apometria não está conectada com nenhuma religião especificamente. A apometria abre as suas portas para o recebimento de todos os espíritos trabalhadores da luz em nome do Cristo, que desejam auxiliar ao seu próximo, principalmente neste momento, novamente, de transição planetária, de sairmos de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. Está mais do que na hora, o tempo urge. Daí a gente se prontificar também, com muita consciência, muito querer, a trabalhar com a apometria, já que ela acelera um pouquinho os atendimentos, principalmente os atendimentos de processos obsessivos. Então há uma aceleração, atende-se muito rapidamente, quando for de merecimento, um assistido num trabalho de apometria, de reenergização, de reequilíbrio, de patologias psíquicas. Então é um trabalho que tem esta velocidade um pouquinho mais rápida. Obviamente que se o grupo não estiver assentado na lei do amor, isso de nada vale. Não adianta ser uma técnica que pode vir a atender mais rapidamente, com uma maior velocidade e profundidade, sem descartar isso, se não houver amor no nosso trabalho. Então, todos esses amigos desencarnados vêm nos auxiliar. São eles que regem o trabalho da apometria do assistido. Muitos protetores espirituais do assistido vêm e trabalham conosco naquele momento de auxílio ao seu protegido. Isso é muito bonito de se ver. Entidades mais elevadas, mais ascensionadas, vêm nos auxiliar, nos incentivar, nos proteger, porque estamos na mesma faixa vibratória naquele momento. Meus amigos, em qualquer faixa, em qualquer plano, em qualquer dimensão, os amigos desencarnados vêm nos socorrer. Nos planos mais inferiores, diretamente aqui conectados à Terra, ou nos planos mais sutis, nas vibrações mais sutis do plano astral. Sem eles esse trabalho não acontece. Nós doamos ectoplasma, doamos energia, mas eu posso falar que a orientação deles é fundamental. Por isso, a apometria é um trabalho anímico, mediúnico. Nós não excluímos a mediunidade, que é a troca direta, a ferramenta direta de troca com os espíritos. Se fosse só um trabalho anímico, em que a minha alma, em que eu coordeno, em que eu comando os atendimentos, a gente ia perder muito e certamente incorreríamos no risco de praticarmos um outro tipo de magia, já que a gente trabalha com magia, com energia manipulada através da nossa vontade de pensamento. Nós incorreríamos nesse risco porque não temos julgamento para tratar acertado, julgamento acertado, equilíbrio, discernimento elevado para tratarmos um assistido. Inicialmente a título de isso pode, isso não pode. Se eu agir aqui, será que eu estou incorrendo no livre-arbítrio do assistido, incorrer em bagunçar o seu planejamento reencarnatório, passando por cima do livre-arbítrio? Então é fundamental o socorro desses amigos tão queridos e tão amados por nós.